fazer o gol, ele foi um cara que mais se dedicou, porque ele ficou ali praticamente de auxiliar de lateral, que era uma maneira que a gente tinha de poder travar o Botafogo, que ele é muito forte daquele lado ali. E o Puma entrou e foi muito bem na marcação e foi muito bem no ataque também. Então ele fez uma partida muito boa, mas não foi uma aposta. No fundo, ele tem treinado, o Vitor também tem treinado. E eu achei, tanto no jogo do Atlético como hoje, que o Puma encaixaria melhor pro time nesse momento. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Parabéns pela classificação. Queria saber hoje que você pudesse comentar um pouquinho sobre o papel do Verratti no jogo de hoje. Em alguns momentos a torcida, os torcedores comentaram que poderia entrar um jogador de mais velocidade para explorar os contra-ataques e os espaços deixados pelo Botafogo. Queria que você comentasse um pouquinho do papel do Verratti na partida de hoje. Então, esse é um olhar, isso poderia ter acontecido, pode acontecer em algum momento, mas o Verratti ele é muito importante taticamente. Se você reparar no jogo todo, esse time do Vasco é um time que sai curto e faz muita bola longa. Ele disputou todas as bolas com os dois zagueiros. Brigou em muitas dessas bolas dele brigar, caiu no nosso pé, a gente conseguiu ter posse, promover ataques rápidos. Então ele também é outro que fez um papel muito importante. Na marcação ele é o cara que mais se dedica, embora tenha a idade que ele tem. Se pegar o GPS, provavelmente ele foi o jogador, se não foi o que mais correu, sempre dos que mais correu, ele era um cara importante na bola parada e ele era um cara que ia bater pênalti. O jogo tinha uma cara de pênalti. Então ele tinha muita coisa em jogo para tirar o Verratti hoje, não era um jogo comum. Obviamente que um dia ou outro ele pode sair, porque o ataque foi mais rápido, não tem nenhum problema. É uma possibilidade. E quem pensa desse jeito não está errado. Mas ele hoje tinha uma função que eu achei que ele tinha que ficar no jogo até o final. Fernando Diniz, parabéns pela classificação. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Agora a gente tem uma separação de datas, né, da Copa do Brasil para com o Campeonato Brasileiro. A gente volta no dia 10 e 14 de dezembro. Eu queria que você comentasse o benefício disso diante desse cenário do Campeonato Brasileiro agora, como que você vai trabalhar essa fase do Brasileirão. Óbvio, nós temos alguns objetivos nessa parte da competição e qual é o benefício maior para a Copa do Brasil também. Eu acho que dá para centralizar na ideia do título. Eu acho que a ideia do título, ela é possível. Hoje a gente tem 25% de chance de ser campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente em aberto. São 4 grandes clubes que estão nessa fase decisiva. E eu acho que a gente não está na Sul-Americana mais e ter as datas da Copa. A gente tem alguns jogos atrasados que a gente vai jogar de meio de semana, o Bahia é um deles, né? Mas eu acho que o fato da gente ter datas, não ter a Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é uma coisa que é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar agora no brasileiro, para a gente se esforçar no máximo, para a gente subir na tabela. E quando chegar a Copa do Brasil, a gente está bem e ter tempo para poder preparar para os jogos decisivos. Boa noite, Diniz. Parabéns pela classificação. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. No início da janela, praticamente toda a coletiva questionávamos sobre o pedido dos reforços. E os reforços chegaram, né? Existe uma expressão, fazer do limão uma limonada. Você vê muito pelo trabalho também do Admar Lopes. Gostaria que você falasse um pouco dele também. O seu trabalho também foi fundamental no pedido de alguns reforços. Como é que é essa convivência? Como é que é esse dia a dia com o diretor do Vasco? Obrigado, Diniz. Eu acho que o Admar foi muito importante nessa janela. Ele atendeu totalmente as expectativas. Ele soube trabalhar muito bem, se esforçou para fazer o melhor possível. Sempre falei com pouco dinheiro, com pouco recurso. É difícil, mas eu fiquei muito contente com a nossa janela. Eu acho que chegaram 5 jogadores. E os 5 jogadores que têm condição de ajudar o Vasco. Obviamente, o ideal seria você pegar um jogador que está jogando, igual o Flamengo fez. O jogador está em ritmo de jogo total, o cara chega, bota a camisa e vai jogar. A gente não trouxe ninguém nessas condições, mas a gente trouxe bons jogadores. Então, daquilo que o Vasco poderia adquirir nessa janela, eu acho que o Admar fez um trabalho excelente. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela classificação. Obrigado. O Robert Renan, por ser canhoto, chegou teoricamente para disputar com uma posição com o Lucas Freitas. É muito comum termos uma zaga com 2 zagueiros destros, mas pouco a gente vê 2 zagueiros canhotos. E hoje você utilizou o Robert junto com o Lucas. Queria saber se você utilizou por uma circunstância do jogo ou se você acha que é possível formar uma zaga titular mesmo, se ele pode disputar pelo lado direito, como ele entrou hoje, uma zaga com 2 canhotos. E se você me permite que você falou sobre reforço, pudesse comentar sobre o Andrés Gomes, um jogador de velocidade, uma característica que o Vasco não vinha tendo nem com outros jogadores, mas tem tido pouca minutagem com você. Adaptação, treinamento. Por favor, obrigado. Em relação ao Robert Renan, é uma possibilidade ele jogar com 2 canhotos, eu não vejo problema nisso. Por isso que eu botei ele hoje. O jogador tem que colocar os melhores. O futebol, para mim, não é uma coisa fechada. Então, o Puma entrou e eu tomo esse tipo de risco numa boa. Se acontece alguma coisa... Tudo pra sua casa tem no Magalu. Com frete grátis e entrega super rápida. Baixe o app. Oi, meu nome é Júlia, eu sou tatuadora e hoje eu vou te levar pra acompanhar o processo dessa tatu aqui junto comigo. Hoje é homenagem... Aquilo que eu olho pra dentro e vejo que é melhor, esse é meu trabalho. Eu não faço uma coisa aqui fora, pensa, puta, se der errado, eu vou me matar, você é melhor pro Vasco, eu vou fazer, eu tô aqui pra tomar risco. O Robert é a mesma coisa. Então, pelos treinamentos, a maneira com a desenvoltura que ele estava tendo nos treinos, eu tinha muita segurança de botar ele. E foi um acerto, porque ele entrou muito bem, tomou conta do jogo. Ele, às vezes, o Robert é um jogador que, às vezes, ele fura o volante, porque ele não precisa passar no volante para chegar no ataque, ele consegue, no pé dele, a bola já chegar no ataque com qualidade. E ele é um dos melhores jogadores que faz isso no Brasil e talvez no mundo. É um zagueiro que tem uma qualidade de construção muito fora de série. Em relação ao Andrés Gomes, é o seguinte, se eu te perguntar assim, você deve ter gostado da partida do Ryan. E o natural, igual você fala assim, seria era natural o Matheus. Aí
atrás não foi muito natural, mas foi natural o Matheus entrar no lugar do Coutinho, natural o David entrar, que é um jogador de velocidade, no lugar do Nuno, que a gente já pôs velocidade. E seria natural o Andrés Gomes entrar no lugar do Ryan. Mas o Ryan hoje, eu acho que é um jogador que tem mais poder maior de decisão no Brasil. Se ele não for o que tem mais, ele está entre os caras que pode mais decidir o jogo. Como ele quase decidiu o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo, por conta da juventude que ele tem, da qualidade, da poder de finalização, e ele vive um momento especial. Eu podia ter colocado o Ryan no centroavante, poderia, mas eu já expliquei as razões que o Weghete tinha que permanecer. Então, e no Andrés Gomes não é que ele está aqui um montão de tempo sem entrar. Ele não entrou em 2 jogos, não entrou contra o Sport, não entrou agora, porque eu achei que hoje estava mais confortável do jeito que a gente fez, porque ia mexer na parte tática e ainda a gente não sabe se ele ia entrar no jogo, porque você não sabe como é que ele reage. Ninguém sabia se o Matheus França entra bem, entra mal, a gente não sabe ainda qual o nível que o Andrés Gomes está. No treino está cada vez melhor, é um jogador que eu tenho muita confiança que ele vai ajudar muito o Vasco também. Boa noite, Diniz, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Total. O colega falou ali sobre personagens, né? Que no mata-mata eles acabam aparecendo. Eu queria falar de 2 hoje, o Nuno e o Lucas Freitas. O Nuno pela entrega, pela marcação, pelo um bate-volta impressionante que ele fez ali na ala. Ele saiu visivelmente muito desgastado ali, sem chuteira, já exausto. E a segurança que o Lucas Freitas, um jogador que às vezes é criticado pela torcida vascaína, deu hoje para a defesa do Vasco. Ele ganhou praticamente todos os lances, todas as divididas e foi muito bem. Queria que você falasse um pouquinho desses 2 personagens e a importância dos 2 nessa classificação do Vasco. Eu faço minhas as suas palavras. Eu concordo com tudo que você falou. O Nuno foi um herói nesse jogo, taticamente, ainda foi premiado com o gol, e o Lucas Freitas, talvez sob meu comando, fez o melhor jogo dele. Ele foi muito bem na parte defensiva, ele iniciou muito bem na construção também, ele teve pouquíssimos erros no jogo, fez uma partida excelente e foi um dos grandes personagens dessa classificação. Obrigado, Diniz. Vitória Vascão! Aos vascaínos! 92% pro Botafogo nessa Copa do Brasil, na minha opinião. Uma opinião sensata e realista. Tá muito fácil. Se é o Vasco. O Botafogo vai no Danico. Tá se desenhando a Copa do Brasil muito fácil o Botafogo. A carinha dele. Botafogo enfrenta o Vasco da Gama hoje. O Botafogo está vivendo o melhor momento. O Botafogo tem o auxiliar da Copa do Mundo, né? O técnico da seleção da Copa do Mundo. Por isso que o meu placar hoje é 4 Botafogo, 0 Vasco da Gama. Repete, nem vou repetir. 4 Botafogo, 4. Eu falei 4. A carinha dele. O momento do clube, pelo que o Vasco vem atravessando, chegar a mais uma semifinal de Copa do Brasil, né? Mais, assim como na temporada passada, tem um peso, tem uma importância técnica e também, obviamente, econômica, evidente que tem um impacto. Agora, é um jogo curioso, né? Porque é aquele jogo que, conforme ele foi avançando, ele tinha a cara de um jogo que podia pender para qualquer um dos lados, né? Porque o Botafogo teve mais volume durante boa parte do jogo, mas o Botafogo não é sombra dos seus melhores momentos do ano passado. Seja pelas tantas mudanças por que passou o elenco, pelas tantas mudanças que passou o time para esse jogo, no momento que parece que o David, entre que jogadores foram para a seleção, opções ou problemas físicos, está tentando reorganizar ainda um time, organizar um time num trabalho que ainda é um tanto recente. O Botafogo não tinha não tem a mesma facilidade de criação de jogadas como tinha na temporada passada. O Botafogo ainda bem distante dos seus melhores momentos de 2024 e de ter um padrão confiável a essa altura. E o Vasco, que por outro lado também não é um grande time ainda nesse momento, tem questões defensivas importantes, se expõe em muitos momentos, conseguiu resistir boa parte do jogo, defendendo mais atrás, explorando contra-ataques, acabou até em parte do segundo tempo tendo algumas das chances mais claras do jogo. E teve jogadores mais decisivos, né? O Coutinho com a falta que resulta no primeiro gol, embora tenha falhado o Neto, e o Léo Jardim de novo selando uma classificação para o Vasco em outra disputa de pênalti. Agora, Alex, já te dando boa noite, parece que o Coutinho vai resgatando o seu momento, né? A melhor fase dentro do clube. Claramente, no aspecto físico, ele está se sentindo bem, está mais solto dentro de campo, mais leve. Hoje fez um bom jogo, né? Teve a chance do jogo, acho, no segundo tempo, né? Uma bola rolada pelo PH para dentro da área, macia, né? No chão, ele chapa para fora, poderia ter ali feito o segundo gol do Vasco, mas está melhorando. Isso dá, claro, mais esperanças do vascaíno ou ao vascaíno para que o Vasco tenha dias melhores também. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Eu até acho que hoje ele vem melhorando, só que eu acho que até hoje, fisicamente, ele sentiu, acho que muito cedo. Ele pediu pra sair, né? Então, a gente tem que pedir, começou o segundo tempo, não só ele, mas o time do Vasco quase, né? Pro contexto do Vasco hoje, não ter o Coutinho numa disputa de pênalti na reta final do jogo, ele tinha que estar ou com uma lesão ou com alguma questão física que inviabilizasse demais. Também acho. Né? Porque... quem vinha melhorando, hoje eu achei que ele sentiu realmente muito, acho que o Nuno também sentiu um pouco antes, assim, nesse sentido, tanto que acho que até o gol a bola que ele finaliza de fora da área, isso. Depois a chance pouquinho antes da jogada, da jogada, pode até ser algo de perna mesmo, ali ele já estava realmente sentindo um pouco, porém, ele é um jogador
que tem que estar bem fisicamente. Eu lembro até do Djalminha falando, de Alex falando, de Rivaldo falando. O meia, ele precisa estar muito bem fisicamente, porque ele é o cara que tem que fazer a diferença, cara. Ele tem que buscar a bola tem que passar por ele. Então, muitos desses momentos você precisa estar realmente com uma saúde, mas é um jogador que ainda hoje acabou sendo importante. E o Vasco, em alguns momentos que o jogo ficou meio aberto, mas deu pra perceber, eu acho que sim, essa diferença física, mas com todas as deficiências que o Vasco tem, até defensivamente, ou algumas fragilidades, hoje ele se protegeu, se defendeu, até parece que melhor que o Botafogo, porque as melhores chances acabaram sendo o Vasco. Pra gente conversar um pouco mais sobre essa classificação do Vasco, Jader Rocha, ao lado dos intrépidos Lédio Carmona e Richarlison. O Vasco conseguiu segurar o Botafogo em casa nos pênaltis, contou com a estrela de Léo Jardim e viveu uma noite, né, que pra mim ele falha no pênalti que comete, porque a bola é metida, o jogador do Vasco, o jogador do Botafogo adianta um pouco a bola, né, ele demorou a sair, quando saiu foi tarde e acabou cometendo o pênalti. Mas aí, na defesa, na disputa por penalidades, ele se redime e classifica o Vasco. Bem-vindos, amigos. Tudo bem, Diniz? Abraço aí pro trio do Troca. Primeiro quero dizer que tava olhando pro relógio porque agora sextou, né, pro torcedor do Vasco. Não tem jeito dessa galera arredar o pé daqui do Newton Santos, não, então já estão comemorando no embalo da sexta-feira. Podem sair agora. Tem mais isso também, né? Tem que sextar aqui, né? Mas pra ele tá de boa, né? Tá curtindo, tá classificado, enfim, tá valendo. E queira ou não, o Léo Jardim é mais uma vez esse personagem, e como é incrível, né? A construção de cada um desses capítulos que o Léo Jardim vai escrevendo com a camisa do Vasco, todas as vezes em que ele é colocado numa situação como essa, a resposta tem sido invariavelmente positiva, tanto na bola rolando quanto na própria disputa de pênaltis, mas de novo, Léo Jardim como uma das figuras centrais dessa classificação importante do Vasco aqui, amigos. Exatamente. Boa noite, amigos. Mansur, Felipe, Alex. A Duda deu um número antes da transmissão, né, antes do jogo começar, de pênaltis que o Léo tinha pego, né, pelo Vasco. São 10 pênaltis. Essa é a quinta decisão por pênalti seguida que o Vasco ganha com o Léo Jardim. Impressionante. Ano passado ele ganhou do Água Santa, do Fortaleza, do Atlético Paranaense, tudo em São Januário. Exato. Esse ano do Operário de Ponta Grossa e agora do Botafogo. E quanto ao Operário, se ele não faz a defesa na última cobrança do Operário, que se o cara faz o gol, o Operário eliminava o Vasco São Januário, o Vasco não estaria aqui hoje, disputando a vaga com o Botafogo. Então é impressionante a história que esse goleiro tem com o Vasco. É impressionante. O que ele faz pelo Vasco, as defesas que ele faz, o nível de idolatria que ele tem hoje com o torcedor. Esse é um ponto. E o jogo, cara, eu estava ouvindo o Mansur falar, eu acho que o jogo foi um jogo decisivo em setembro por dois times que estão se formando agora, praticamente. O Botafogo, principalmente, que o Botafogo não quis de muita coisa nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, começou a pensar no ano em abril. E a conta chega, né? E o Vasco contratou um monte de jogador agora também, está buscando uma nova cara, daqui a pouco vai ter 2 novos zagueiros, um deles bateu o pênalti hoje. Decisivo. E tem a história do Robert Renan, né? Que saiu do Internacional pela porta dos fundos depois de perder um pênalti contra o Juventude, batendo de cavadinha e causando a eliminação do Inter. E hoje, na última cobrança, ele aceita bater o pênalti, bate muito bem e se consagra com o torcedor vascaíno. É muita história louca aqui no Newton Santos. Agora, o Botafogo teve mais volume, gente. Teve mais volume. E o Vasco conseguiu se segurar e volta para casa com uma classificação, mais uma semifinal de Copa do Brasil. Ano passado, semifinal contra o Galo. São e esse 10 ano, história, semifinal contra o Atlético Mineiro. São 10 as semifinais do Vasco, 2 seguidas. E você trazia números importantes, né, Richardson, mais para a reta final do jogo, que ilustrava um pouco da superioridade do Botafogo, mas que não se traduzia em vantagem no placar, né? E aí se pagou um preço alto. Boa noite, meninos do Troca, Jader e Lédio mais uma vez. E é sobre isso, decisão às vezes não é aquele que tem o controle do jogo, não é aquele que tem as melhores possibilidades, às vezes é aquele que tem uma estratégia melhor. Não vou dizer que a estratégia do Botafogo foi ruim hoje, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a forma com que o Vasco levou o jogo deu o resultado final, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Um Vasco que entendeu o contexto diferente daquilo que eu apostava que era um jogo mais aberto desde o início, primeiro tempo muito picado, muito tenso, com muitas faltas, com pouco produtividade ofensiva. A gente comentou sobre os jogadores que hoje foram opções do David Ancelotti, que foi o Tuco Correia e o Santi Rodrigues, começaram a jogar o primeiro tempo só depois dos 30 minutos. Antes disso era um Vasco que apostava muito mais numa composição daquilo que ele tinha de melhor, que era o Coutinho tentar aproximar do Verratti. Enfim, são estratégias de um jogo decisivo. E aí entra aquilo que o Lédio falou. De um lado tem um Ancelotti que tem 15 jogos à frente do Botafogo, com um quarteto ofensivo diferente, que nunca jogaram junto, porque jogou Tuco, Jefinho, Santi e Arthur Cabral. Nunca jogaram juntos, ou seja, é uma formação que não teve muito tempo de treinamento ou ainda não estão entrosados o suficiente. Do outro lado, um Diniz que não chegou ainda a 25 jogos, né? Foi aquilo que eu perguntei pra você, que também é um início de trabalho, onde tem jogadores chegando, como bem disse o Lédio. Um dos protagonistas da noite de hoje acabou de chegar, foi a estreia dele, entrou no segundo tempo e teve a personalidade de bater o pênalti que decidiu a classificação pro
pro Vasco, que é o Robert e Renan. Então, assim, é tudo muito rápido o que tem acontecido nesses dois clubes. Claro que pro Vasco, pra continuidade da temporada, a importância que é pro Vasco agora, tirar esse foco da Copa do Brasil, até porque a Copa do Brasil só volta em dezembro, dia 21, a final é dia 21. Dia 10 a semifinal, né? Dia 10, exatamente. Por um outro lado, é um combustível importante pro Vasco saber que agora ele precisa focar e focar muito no Campeonato Brasileiro, onde ele está muito próximo do Z4. Do outro lado, a gente tem um time que teve duas eliminações que vão ser pesada, que é a eliminação para Libertadores e agora para a Copa do Brasil, falando do Botafogo, mas que tem possibilidades reais de ainda no Campeonato Brasileiro, não título nesse momento, porque o Flamengo está 11 pontos do Botafogo e um jogo a menos, então poderia diminuir para 8 caso se o Botafogo vencesse essa partida, mas tem condições suficientes de encontrar uma vaga na Libertadores direta para o ano que vem. Então são contextos diferentes, e aí entra aquilo que o Led falou no final da transmissão, só para terminar meu raciocínio, que não se faz futebol a partir de abril. E uma hora a conta vai chegar. Mas o torcedor botafoguense falou, o ano passado deu certo. Tudo bem, mas na minha opinião, eu tenho 20 anos de futebol. Você não se faz futebol desse jeito. Tem planejamento. Você não quer jogar o Carioca? Não tem problema. Mas tá com o treinador ali, tá com jogadores contratados, você consegue entrosar o seu time para um momento que você quer, que tem importância na temporada. Dito isso, futebol é assim, a decisão ela é importante e ela é decidida quem errar menos, ou quem tem mais condições psicológicas e mental na hora da decisão, na hora do vamos ver, e foi isso que o Vasco fez essa noite. Além da vaga, além da possibilidade de ainda buscar um troféu de relevância, né, Lédio, que pode até levar o Vasco para uma Libertadores, em caso de conquista da Copa do Brasil, o clube vai para a Libertadores, mas sem contar o fato, da plata, né, 24 milhões praticamente na Copa. Então, você imagina, são quase 24 milhões agora que o Vasco já tem embolsados com a classificação para a semifinal. Dá um ânimo ao torcedor, claro. Que fica só pensando em Z4, em como sair, como escapar. Toda hora só esse assunto, né? Domingo já tem um jogo decisivo contra o Ceará. Jogo de 3 mil pontos. O Vasco e Ceará em São Januário domingo vai ter 3 milhões de pessoas dentro de São Januário, com um jogo para 3 mil pontos, e faz a segunda semifinal seguida de Copa do Brasil. O torcedor, olha, temos alguma coisa, além da briga pelo rebaixamento. É importantíssimo para o Vasco essa classificação para a semifinal, e o torcedor vai sonhar com ela até dezembro. Aí em dezembro ver o que vai acontecer, o que aconteceu no Brasileiro e como é que vai ficar a vida do Vasco nessa semifinal contra o Fluminense. Ou seja, pro Vascaíno é aquilo, né, Diniz? É sonhar com a Copa do Brasil, porque ela pode vir e vai vir antes do próprio Papai Noel. Vai ser o presente de Natal, talvez, pro torcedor do Vasco. Tem algumas coisas aqui, né, que eu tava pensando, enquanto o Richarlison falava ali, não tem 25 jogos ainda o Diniz, aí eu fiquei pensando, mas qual treinador do futebol brasileiro hoje tem 25 jogos, né? São raros os casos de treinadores que já têm esse número de jogos no comando. O Vasco tem de positivo, pensando até dezembro... O problema não são os 25 jogos. É o tempo que demora pra você fazer 25 jogos. Você faz em 3 meses. Você não treina time, você só joga. Também tem isso. Agora, o Vasco, pensando na semifinal, a chance de o Diniz fazer um trabalho, né, já melhor, mais longevo, um pouco mais com a cara dele, porque eu ainda acho que esse time do Vasco tem pouco a cara do Diniz, embora tenha melhorado muito a partir do momento em que ele assumiu o time, ainda não vejo muito a cara dele, né, dos trabalhos do Diniz. E outra coisa, o Vasco incorporou muitos jogadores nessa última janela, né, então são jogadores que estão se adaptando. Hoje, se você pegar as substituições do Vasco, já não é aquele deserto que era antigamente. Hoje entraram o Robert Renan, entrou o Matheus França, entrou o David. Então o Vasco vai dando uma encorpada no seu elenco. E veja outra coisa, o Vasco parecia ter encontrado uma dupla de volantes, primeiro com o Hugo Moura, né, e o Tietê. Depois o Hugo Moura vira zagueiro, ele coloca Jair e Tietê. Jair se machuca. Aí entrou hoje já entrou no jogo passado o Barros, né, que deu conta do recado. Aí começa o jogo também, perde o Tietê. Entra o Cocão. Então assim, tá uma rotatividade ali na cabeça de área do Vasco que tem trazido problemas ao time, né? Quando parece que tá encontrando um caminho, já vem uma nova lesão, uma nova mudança, até dezembro, pro Vascaíno torcer que não haja novas lesões e para que o time consiga se fortalecer nesse setor tão vital, né? Mas, terminando, tem um grande amigo que fala assim, tem que respeitar o Vasco.